Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Bem, eu trago um tema para vocês hoje muito importante. Para mim, esse tema ele se tornou interessante de 2022 para cá, por motivos pessoais, que eu não posso revelar, mas eu passei a estudar o efeito da atividade física, do exercício físico, na verdade, né, principalmente do treinamento resistido, no tratamento da doença de Parkinson. Não só do Parkinson, mas também da depressão. Inclusive, em alguns momentos eu vou trazer videoaulas para vocês aqui falando sobre exercício de depressão, né, também por motivos pessoais, né, que não vem ao caso. Mas o fato é que eu passei a estudar essas duas doenças crônicas, porque eu me limitava apenas a hipertensão, a diabetes do tipo 2, a obesidade, a osteoporose e aos idosos, né? De 2022 para cá, na verdade, desde 2020, 2022 por aí, foi que eu comecei com depressão, Parkinson, para entender algumas coisas, né? E aí eu comecei a gostar desse tema porque ele é muito interessante, ele é muito importante. E as informações que eu vou passar aqui para vocês, elas podem ser de muita serventia para muita gente. Portanto, se você estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube, curta, comente e compartilhe, né, para que o algoritmo entenda que você se relaciona com esse tipo de conteúdo e aí ele tende a te mandar mais conteúdos, tanto conteúdos meus como conteúdos de outros produtores de conteúdo que falam sobre temas correlatos, como por exemplo exercício físico, musculação, nutrição, saúde e qualidade de vida, enfim, né? Sono e por aí vai, né? Compartilhe esse vídeo, porque as informações que eu vou passar aqui, elas são importantes, são embasadas na ciência. Tanto que eu apresento sempre quando eu venho aqui artigos científicos, porque eu respaldo as minhas falas. Então essas informações podem ser muito importantes de serventia para muita gente. Então você compartilha, porque muita gente pode não saber que a atividade física é um ponto importante no tratamento da doença de Parkinson, né? E aí a pessoa não faz atividade física, ela não tem nem noção dessas coisas. Quando ela entende que a atividade física é um ponto importante no tratamento, ela passa a fazer, ela tem uma melhora significativa ah, no quadro clínico da doença. Ela tem uma desaceleração da progressão da doença de Parkinson, ela tem uma melhora significativa na qualidade de vida, que é o que a gente vai ver aqui. Melhora nos sintomas motores e não motores. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, aqui, primeiro ponto, o que é a doença de Parkinson? Vamos entender primeiro os conceitos básicos para depois a gente fazer essa relação com a atividade física. O que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença. Deixa eu colocar o slidezinho a caneta. É a caneta? Não, não é a caneta, não. É o. Agora. Então, o que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, progressiva, caracterizada por sintomas motores e não motores. Ela é uma doença neurodegenerativa, o que significa dizer que alguns neurônios entram num processo de degeneração. Que neurônios são esses? São os neurônios dopaminérgicos, portanto, neurônios que produzem e secretam dopamina, que estão situados numa determinada regiãozinha do cérebro, que são os núcleos da base. Nós temos alguns núcleos da base, alguns núcleos importantes. Dentre eles, nós temos a substância negra. A substância negra é formada predominantemente por neurônios dopaminérgicos. O Parkinson ele começa exatamente ali. Aqueles neurônios da substância negra começam a morrer, ou seja, um processo de neurodegeneração. Eles fabricam, né, sintetizam e secretam a dopamina. Como esses neurônios começam a morrer, o nível de dopamina cerebral do indivíduo com Parkinson começa a diminuir e aí começam a aparecer os sintomas, tanto sintomas motores como sintomas não motores, que a gente vai ver lá na frente que sintomas são esses, né? Porque quando a gente fala em Parkinson, muita gente pensa só nos tremores, né? Os tremores são apenas um dos sintomas do Parkinson, é um sintoma motor, ou seja, um sintoma relacionado ao movimento. É uma doença progressiva. O que significa? Que ela vai avançar. Agora, a velocidade com que ela avança vai depender de uma série de questões. Questões ligadas à genética, questões ligadas a estilo de vida e por aí vai. Questões ligadas até ao nível de capacidade física de uma pessoa, de força muscular e por aí vai, né?
Então é uma doença progressiva. Algumas pessoas têm uma evolução mais lenta, outras pessoas têm uma evolução mais rápida. Né? Então é caracterizada por sintomas motores e não motores. E eu vou falar mais lá na frente que sintomas são esses. Então, como eu já tinha falado, eu me adiantei, né? Isso é típico do ansioso. A doença de Parkinson ela é caracterizada pela morte de neurônios dopaminérgicos localizados na substância negra. Vamos lá, vamos pegar essa figura aqui e vamos ver onde é que está a substância negra. A substância negra é exatamente essa regiãozinha aqui, ó, aqui onde eu estou apontando aqui. Aqui você está vendo a substância negra, aqui você está vendo a substância negra. A substância negra ela faz parte dos núcleos da base ou dos gânglios da base. E ela é formada predominantemente por neurônios dopaminérgicos, ou seja, neurônios que sintetizam e secretam dopamina. Como esses neurônios entram num processo de neurodegeneração, ou seja, de morte, esses neurônios começam a morrer, o indivíduo começa a secretar cada vez menos, produzir e secretar cada vez menos dopamina cerebral. E com isso começam a aparecer os sintomas. Né? Então, vamos lá. E aí surge o Parkinson, né? Sintomas motores. O que são os sintomas motores? São os sintomas relacionados ao movimento, onde você tem os tremores, que é o sintoma mais comum, mais conhecido, né? Tanto que quando a gente fala em Parkinson, a gente pensa logo nos tremores. Mas os indivíduos podem apresentar outros sintomas diferentes dos motores. E nem apresentar os tremores. Eu troquei as palavras. O indivíduo ele pode apresentar outros sintomas diferentes dos tremores e não apresentar os tremores. Ele pode até evoluir sem os tremores, tá? O tremor ele não é um sintoma obrigatório. Pode ser que ele apareça? Pode, mas não é obrigatório. É porque ele é o mais conhecido. Então nós temos os tremores. A bradicinesia. A bradicinesia são os movimentos lentos. Brade, lento, cinesia, movimento. Movimento lento. Só que você olhando para o indivíduo com Parkinson, você não percebe que ele está com esses movimentos lentos. Ele que percebe isso. Entende? Rigidez muscular. Se você pegar no indivíduo com Parkinson, se você tocar no tônus muscular dele, para você está tudo normal. Mas ele sente uma rigidez muscular. E eles reclamam muito de travamento. Eu estou todo travado. Isso é a rigidez muscular, tá? Sintoma muito comum do Parkinson. Congelamento da marcha. Como assim? O paciente ele está andando e do nada ele congela, ele para de andar. Isso é chamado de congelamento da marcha. E perda de equilíbrio. Esse congelamento da marcha, junto com perda de equilíbrio, aumenta significativamente as chances de indivíduos com doença de Parkinson caírem. Número de quedas em indivíduos com Parkinson, em pacientes com Parkinson, é um problema de saúde pública, é um problema sério. É comum indivíduos com Parkinson caírem. Tá? Então, esses são os sintomas motores. Tremores, bradicinesia, rigidez muscular. Lembrando que bradicinesia são os movimentos lentos, rigidez muscular, congelamento da marcha e perda de equilíbrio. E os sintomas não motores? Dentre os sintomas não motores, ou seja, os sintomas não relacionados ao movimento, nós temos problemas no sono. É comum pacientes com Parkinson desenvolverem distúrbios do sono. Prejuízos cognitivos. Então, eles começam a ter algum grau de prejuízo cognitivo que pode avançar em diferentes velocidades. Então você tem algum comprometimento, por exemplo, na capacidade de raciocínio, na memorização, na capacidade de aprendizado, raciocínio lógico, atenção, concentração, enfim, né? Habilidade para fazer cálculos. Né? Você tem algum prejuízo cognitivo. Depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade são sintomas não motores da doença de Parkinson. Inclusive, existem estudos mostrando que aproximadamente 50% dos pacientes com Parkinson chegam a desenvolver depressão. O que é que isso significa? Aproximadamente 50% desenvolvem e aproximadamente 50% não. Então entenda que todos esses sintomas que eu estou falando, não é obrigatório o indivíduo ter todos. Ele vai desenvolver alguns, ou a maioria, ou simplesmente alguns, e outros não. Falta de motivação. Como assim falta de motivação? Veja, um dos efeitos da dopamina é promover a motivação para você buscar algo. Esse é um dos efeitos da dopamina. Como você tem morte de neurônios dopaminérgicos e, portanto, muito menos dopamina cerebral, o indivíduo fica desmotivado para fazer coisas que antes ele tinha muita motivação. Então é comum, vamos citar exemplos aqui.
Suponha que o indivíduo ele é um investidor da Bolsa de Valores e ele não é um investidor tradicional, ele é um investidor, aqueles investidores, né, não é aquele investidor conservador, aquele investidor bem arrojado. Com Parkinson, ele fica sem motivação para continuar com o comportamento de um investidor arrojado. Só para você entender como é que é. Né? Ele não tem mais aquela motivação para investir, para ganhar dinheiro, para bater meta de venda, enfim. Ele fica desmotivado. Isso pode acontecer em variados graus a depender da pessoa. Tá? Aí a depender das características individuais da doença. Então, esses são os sintomas não motores. Problemas no sono, prejuízos cognitivos, inclusive o Parkinson é um fator de risco para o desenvolvimento de demência. Tá? Esqueci de falar esse ponto. Depressão e ansiedade e falta de motivação. E o tratamento? Como é que é o tratamento? Bem, há um tempo atrás, era muito comum a gente pensar apenas nos medicamentos, mas o tratamento do Parkinson ele é multifatorial, o que significa que existem vários tipos de tratamentos diferentes que influenciam em vários sintomas, em vários aspectos da vida do indivíduo. Então você tem os medicamentos, claro, mais como o levodopa, né? Você tem outros também, outros medicamentos, mas isso você conversa melhor e mais detalhadamente com o médico, não é o meu caso, eu não sou médico. Você tem a nutrição ela pode ajudar bastante no tratamento da doença de Parkinson. Converse com um nutricionista que entende de nutrição clínica, por exemplo. Atividade física é o que a gente vai focar aqui, a gente vai focar principalmente na melhora da qualidade de vida de indivíduos com Parkinson, né? O efeito da atividade física na qualidade de vida, no bem-estar, melhora nos sintomas motores e não motores. Então a atividade física ela tem um papel importante. Qual a atividade física? Qualquer uma. Pode ser exercício aeróbio, pode ser musculação, pode ser dança, né? Tem vídeos meus que eu estou falando sobre o Parkinson, atividade física e Parkinson. Eu falei dos efeitos da musculação, já falei dos efeitos da dança, já falei nos efeitos do ciclismo feito com dupla tarefa, ou seja, a pessoa pedala e faz tarefas cognitivas ao mesmo tempo. Enfim, o indivíduo com Parkinson ele precisa fazer atividade física. Para quê? Para melhorar a qualidade de vida, melhorar o quadro clínico da doença, ou seja, melhorar os sintomas motores e não motores, e desacelerar a progressão do Parkinson. Desacelerar a progressão do Parkinson, esse é um ponto muito importante. Fisioterapia, importante, principalmente quando o indivíduo já está avançando na doença. Ele vai precisar de fisioterapia por uma série de motivos. Fonoaudiologia, porque muitas vezes o paciente começa a ter problemas com a fala, né? Problemas de deglutição, ou seja, no ato de engolir, e aí a fono consegue resolver essa situação, né? Tratar de forma efetiva, e a psicoterapia, porque a doença em si, ela afeta a saúde mental dos pacientes, e além disso, o Parkinson, um dos sintomas não motores é a depressão, é a ansiedade, você tem problemas cognitivos e tem distúrbios do sono. Então a psicoterapia atua na resolução desses problemas. Né? Então veja que o tratamento ele é multidisciplinar. Não dá para a gente pensar só em medicamento aqui não. Então tem medicamento, tem nutrição, tem atividade física, tem fisioterapia, tem fonoaudiologia e tem psicoterapia. Tá? Então vamos focar na minha área, né, que é o efeito da atividade física no tratamento da doença de Parkinson. A atividade física ela também previne, mas não é o caso aqui porque a gente está falando da doença de Parkinson, vamos falar no tratamento. A atividade física de uma forma geral, embora a minha área seja musculação, seja o treinamento resistido, eu não posso falar que é só o treinamento resistido que trata o Parkinson ou que é o mais eficiente. Não, porque nós temos estudos mostrando várias modalidades. O que é importante é que o indivíduo com doença de Parkinson faça atividade física. A atividade física é um ponto importante no tratamento da doença de Parkinson. Por exemplo, esse estudo aí, ele verificou, esse estudo aqui, esse aqui, ele verificou que programas de exercícios, tais como Tai Chi Chuan, que é uma luta chinesa, e fisioterapia aquática, não hidroginástica, fisioterapia aquática, tá? Demonstraram melhoras na qualidade de vida e bem-estar em indivíduos com doença de Parkinson. Né? Então nós temos dados muito consistentes mostrando que a atividade física melhora a qualidade de vida
em pacientes com doença de Parkinson. Mas quais são os mecanismos associados a essa melhora? Você tem basicamente dois mecanismos. Um diz respeito à conexão com pessoas. Você se conecta com pessoas, você se relaciona com outras pessoas. Só isso faz com que você já tenha uma sensação de bem-estar, uma melhora na qualidade de vida. O ser humano é um ser social, né? Mas também nós temos mecanismos biológicos, como por exemplo a neuroplasticidade. Ou seja, o exercício físico, a atividade física de uma forma geral, ela tem o poder de modificar, tanto em termos morfológicos como funcionais, o cérebro, os neurônios. A atividade física, de uma forma geral, consegue modificar a anatomia e a fisiologia do cérebro de um indivíduo com doença de Parkinson. Então, você modifica o funcionamento e, inclusive, a forma do cérebro de pacientes com Parkinson. Então, e com isso, automaticamente, você tem uma melhora na qualidade de vida, porque você melhora o quadro clínico geral da doença. Você melhora os sintomas motores, os sintomas não motores, sensação de bem-estar, qualidade de vida e desacelera a progressão da doença, exatamente por causa dessa neuroplasticidade e dessa conexão com as pessoas. Por exemplo, o exercício físico, ele libera uma proteína chamada BDNF. BDNF é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Quase que não saiu agora. Fator neurotrófico derivado do cérebro. E o BDNF ele tem um efeito neuroprotetor. A função do BDNF é proteger os neurônios e nutrir os neurônios. E como consequência, você tem melhoras significativas na cognição e no humor. Na cognição, capacidade de raciocínio, de memorização, de aprendizagem, de resolução de problemas, atenção, concentração e por aí vai, né? Então veja, o indivíduo que tem Parkinson, ele libera BDNF. O indivíduo que tem Parkinson faz exercício, o cérebro dele libera BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. O BDNF tem fator neuroprotetor, o que leva a uma melhor cognição e humor. Isso no indivíduo com Parkinson. Isso acontece com o indivíduo sem Parkinson, claro. É por isso que o exercício físico é um ponto importante na melhora da saúde mental. Porque aqui eu estou falando do indivíduo com Parkinson, né? Mas isso a gente pode extrapolar para indivíduos de todas as idades, com as mais variadas condições clínicas, inclusive indivíduos saudáveis. Tá? O exercício tem um ponto importante aí na melhora da saúde mental. Então, a atividade física ela tem um efeito na redução da neurodegeneração, que é muito importante para desacelerar a progressão da doença de Parkinson. A atividade física, de uma forma geral, ela reduz a neurodegeneração, ou seja, a degeneração dos neurônios. Tanto os neurônios dopaminérgicos, lá da substância negra, como de outras regiões do cérebro, porque começa lá na substância negra, mas depois vai se estendendo para outras regiões. E essa redução na neurodegeneração acontece devido à regulação da autofagia e redução da apoptose, que é a morte de células, no caso, morte de neurônios. Então, a atividade física ela reduz a morte de neurônios. Se você quer conservar a tua saúde cerebral, você precisa se envolver em atividade física, principalmente se você tiver doença de Parkinson, né? Bem, o estudo que eu quero mostrar para vocês hoje é esse aí. Ele foi publicado na revista Geriatrics, que é uma revista específica na área da geriatria. Ele foi publicado em 2024, né, no ano passado. Foi uma revisão sistemática e ela é intitulada Os efeitos positivos da atividade física na qualidade de vida em indivíduos com doença de Parkinson. Eu tenho mania de fazer isso. Todas as vezes eu corto a nacionalidade dos autores. Mas enfim, esse estudo aí, né? O primeiro autor é o Bispo. Então vamos lá. Esse estudo, essa revisão sistemática pegou 15 estudos que investigaram os efeitos da atividade física na melhora da qualidade de vida em indivíduos com doença de Parkinson. Para a gente resumir a história aqui, o que foi que esse estudo verificou? Então vamos para as conclusões. Qual foi a conclusão? Basicamente 3. A primeira, a atividade física melhora os sintomas motores e não motores na doença de Parkinson. Está lembrado dos sintomas motores e não motores? Sintomas motores, sintomas associados ao movimento. Tremores, bradicinesia, congelamento da marcha, perda de equilíbrio. Tem um outro que fugiu da minha cabeça agora, mas basicamente esses sintomas. Né? Rigidez muscular. Então, a atividade física melhora esses sintomas. E melhora os sintomas não motores.
Quais são os sintomas não motores? Problemas no sono, né? Distúrbios do sono, prejuízos cognitivos, depressão e ansiedade, falta de motivação. A atividade física melhora esses sintomas não motores. Segunda conclusão, as atividades devem ser realizadas em ambientes seguros. Eu adiciono aqui, além de ambientes seguros, ela deve ser monitorada, supervisionada, né? Ambientes seguros por quê? Porque é normal o indivíduo com Parkinson ter algum grau de congelamento da marcha ou ter perda de equilíbrio. Se esse ambiente não for seguro, você aumenta significativamente a chance desse indivíduo, desse paciente, cair, né? E aí você pode complicar a vida dele. Então os ambientes devem ser seguros, né? Se possível com corrimão, para que ele possa se apoiar. E o treinamento desses exercícios deve ser feito de forma monitorada, né? Com um profissional do lado. Pode ser um profissional de educação física, pode ser o fisioterapeuta, né? Mas a atividade deve ser monitorada para a segurança do indivíduo, né? E para melhores resultados também. E a terceira conclusão, o impacto positivo da atividade física na qualidade de vida pode ser mais significativo em indivíduos que são capazes de aderir e se envolver consistentemente. Indivíduos capazes de aderir à atividade física e de se envolver consistentemente, ou seja, com regularidade, porque senão você não vai ver efeito positivo da atividade física. Você não vai ver ganho de força, você não vai ver ganho de capacidade física aeróbica, você não vai ver melhora na qualidade de vida, você não vai ver melhora nos sintomas motores, desaceleração da progressão da doença, porque o indivíduo faz de vez em quando. Né? Eu sei que é contraintuitivo você pensar o seguinte: não, eu estou com doença de Parkinson, eu estou com sintomas, eu estou com fadiga, eu estou com rigidez muscular, eu estou com falta de motivação, não vou fazer atividade física não. É exatamente o contrário, faça para que você tenha uma melhora nesses sintomas. Então, basicamente, as conclusões são essas. Atividade física melhora os sintomas motores e não motores, essas atividades devem ser realizadas em ambiente seguro e de forma supervisionada, e você deve ter regularidade. Você adere à atividade física e tenha regularidade para melhora no quadro geral da doença, na melhora da qualidade de vida, no bem-estar, nos sintomas motores e não motores e principalmente na desaceleração da doença. Ok? Então espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.